Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a liturgia de hoje ela é bem clara ao nosso coração de celebrarmos o chamado de Pedro e dos apóstolos, ou melhor, de André, que hoje é dia de André, e dos apóstolos, o modo como Deus chamou cada um. Hoje é o dia de também celebrarmos o chamado de Deus em nossas vidas. Deus também nos chamou, e é por isso que nós estamos aqui. E por sermos chamados por Ele e sermos batizados, também portamos uma missão. Chamado quer dizer missão. Nós temos uma missão maior que é dado pelo Senhor a cada um de nós. Todo batizado é chamado ao ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O como nós iremos evangelizar muda. Existem os estados de vidas e também, para além dos estados de vida, também existem outras missões que vão se impondo pelo caminho para que a gente anuncie o Evangelho, para que a gente anuncie o nome de Jesus. Porque como disse na primeira carta, meus irmãos, o Evangelho é preciso pregar o Evangelho, porque a fé entra pelos ouvidos. E Deus compartilha da sua missão com cada um de nós, para também evangelizarmos, e nos deixa uma promessa: se tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você será salvo. Essa é a opção que você faz por Jesus, que eu faço por Jesus, e crendo no coração, alcança a justiça, confessando com a boca, é que consegue a salvação. É preciso confessar e testemunhar. Sim, existe uma premissa muito bonita que se fala para nós, que até dizem que é de São Francisco, mas até hoje eu não encontrei em um livro, certamente, mas provavelmente seja dele mesmo, de que quando ele saiu para evangelizar, depois voltou e disse, antes de pregar com as palavras, pregue com a vida. Ele saiu em silêncio, andou pela rua, depois voltou. É certo, nós temos que pregar com testemunho e com as palavras. Um não desclassifica o outro. Não é porque Francisco disse para nós pregarmos o Evangelho com um testemunho e passarmos pelos lugares em silêncio que nós vamos deixar de anunciar o Evangelho. Uma coisa não desclassifica a outra. Elas não estão opostas, pelo contrário, uma coisa complementa a outra, porque ele não só testemunhou com a vida, mas também pregou com as palavras. E assim foi na vida de André. André tanto pregou com as palavras, a experiência que ele viveu e viu com Deus, com Jesus, que ele teve coragem de morrer numa cruz em X. Ele deu a vida pelo martírio, pela vida do Cristo, para que Cristo pudesse ressuscitar no coração de muitos homens e mulheres, meus irmãos. É este dom que celebramos, o chamado na vida de André. A Bíblia nos mostra muitas missões, muitos chamados. Moisés tinha a missão de salvar o povo hebreu,
do faraó e levá-los para a terra prometida. Noé teve a missão de construir a arca de Noé, ali aquela arca para poder salvar aquele povo, aqueles animais. E o próprio Deus realiza a sua missão de salvar o homem com Jesus. É o próprio Deus salvando. É o próprio Deus fazendo crescer o reino dos céus entre nós. Jesus veio para salvar o homem do pecado. Jesus compartilhou desta missão com os apóstolos e compartilha com você. E se eu e você vivermos segundo o Espírito, segundo a vontade de Jesus, e conformarmos a nossa vida com Ele, nós salvaremos junto com Ele vidas. Talvez no seu matrimônio, talvez no seu trabalho, talvez você seja professor ou um grande médico, talvez você seja um religioso, uma religiosa, independentemente do estado de vida ou da condição que Deus te dá para evangelizar. A sua missão primeira é evangelizar, como esses homens e mulheres, irmãos, que estão escritos naqueles livros que nós rezamos aqui sobre este altar, que nós temos rezado todas as quartas-feiras. Quantos homens e mulheres deram tudo de si, às vezes financeiramente, às vezes a própria vida. Quantos missionários deram a vida de si aqui. Lembro-me quando cheguei, aí, já no seminário, estava trabalhando também no Instituto Canção Nova, nós precisávamos realizar um retiro, e nós saímos vendendo brigadeiro para aqueles jovens poderem fazer aquele retiro. Tamanho é o desejo que a evangelização aconteça. Quantos homens e mulheres estão fazendo ações como essa? Meus irmãos, eu fui recentemente para uma missão em Botucatu, era 8 anos no grupo de amigos lá, e eu fui impactado por um testemunho de um senhor que, por fim, resumindo a história, ele só conseguia se comunicar com as pessoas pelo computador. Então ele pensava que ele já tinha tido a paralisia total, ele pensava e as coisas, o que ele pensava saía lá nos caracteres, no computador. Ele tinha perdido a sua mobilidade, ele tinha perdido toda a sua possibilidade de ir e vir, mas o que ele não perdeu no coração foi o desejo de evangelizar. Ele encontrou ali, entre onde ele morava, um terreno que pertencia a ele e que estava ocioso, e ele falou: este lugar vai ser um lugar de encontro com Deus. Ele entregou aquele terreno para que construísse uma linda capela, e ele começou a mobilizar aquele povo para que construísse aquela capela. E foi lindo eles contando, porque não foi um, dois que contou a história daquele homem, dizendo que a cada momento ele rezando o seu testemunho de ir para os encontros com a sua debilidade e lutar para que a capela ficasse pronta, até que chegou, aquela capela ficou pronta numa semana, e na semana seguinte ele fez a Páscoa dele. Ele cumpriu a missão dele, meus irmãos. Ele aceitou o Calvário. Muitos querem viver uma missão sem cruz, muitos querem viver uma missão sem dor, e não há possibilidade. Porque quando nós anunciamos o Evangelho, se impõe a dor, não porque nós somos masoquistas, não, mas é porque o mundo nos odeia. E situações vão vir, situações adversas, para que você não evangelize, para que você não leve o coração do outro para Deus. Veja a história da Canção Nova. É uma história de um chamado, de uma missão. A partir de um chamado foi nascendo outro chamado. Primeiro o padre Jonas, que foi chamado por Deus e respondeu ali fielmente. Depois veio a Canção Nova, muitos anos depois, que a Canção Nova hoje tem um chamado próprio, que é de evangelizar, que compartilha da missão da igreja de evangelizar, que compartilha com a missão de tantos missionários, tantos colaboradores e tantos sócios da Canção Nova para salvar almas. Lembro quando, aqui para encerrar, que quando eu senti o chamado de Deus, eu estava numa ordenação sacerdotal, e lá no finalzinho, o bispo Dom Fernando me chamou, me avistou assim, deu um tapinha no meu rosto assim: meu filho, quando é que você vai dar a sua juventude para Deus? E eu fiquei assustado, porque até então assim, eu fiquei
o medo vai invadindo o nosso coração, mas espera lá, eu tenho outros sonhos, eu tenho outros desejos, eu quero trabalhar, eu quero fazer faculdade, eu quero tantas coisas, e que eu não procurei o bispo. Demorou um tempo para que eu procurasse, até que passou-se o tempo, eu não resisti mais, respondi ao chamado de Deus, e eu fui até o meu padre, o padre da minha paróquia, Padre Chicão, e cheguei nele e disse: Padre, eu quero me colocar à disposição da igreja, mais ainda, porque eu quero seguir o chamado para o sacerdócio, eu me rendo diante desse chamado. Aqui eu estou encurtando um grande testemunho, porque para esse tempo eu passou uns 5 anos de história. E quando eu disse isso para ele, ele falou assim: venha no quarto domingo, na missa na comunidade de São Tiago. Era uma comunidade periférica, onde chovia dentro, um galpãozinho. Na hora da homilia ele falou assim: minha gente, a partir de hoje o Ricardo vai conduzir esta comunidade. Ele é o novo seminarista da paróquia, e ele vai implantar aqui o grupo de jovens e outras atividades mais. E eu nem sabia aquilo que ele estava dizendo, mas ele já vai nos colocando a caminho, na missão. Deus faz isso conosco. E veja que quando iniciamos aquela missão ali, lembro que um dia, para dizer que as dores nos acompanham, meus irmãos, e se nós formos frouxos, nós não vamos realizar a missão que Deus nos confiou. Porque teve um dia numa missa lá, estava um padre de fora, uma senhorinha, tadinha. Hoje nós já temos ela tem uma paixão hoje por mim, mas naquele dia ela foi pedir a minha cabeça. Ela foi lá nos recados, falou: olha gente, eu quero aqui dizer que o Ricardo, ele tem que sair da nossa comunidade, porque os jovens estão chegando do grupo de oração chorando, disseram que tem jovens que caem no grupo de oração. Ela não entendia muito bem o que era repouso no espírito, para ela estava assustada com tudo aquilo que estava acontecendo, e montou um montinho ali, e eu ali assim no canto, no fundo, e os jovens veio atrás de mim para permanecer junto comigo. E no meu coração, na hora que eu saí daquela missa, atordoado, fui para minha casa, não contei para os meus pais, porque se eu conto para minha mãe, olha, eu fizer alguma coisa com ela não liga, mas se fizer para o filho dela, ela vai lá e dá 3, 4, 5 tapas na mulher, né? E eu falei: não, eu vou guardar, porque isso é pela causa do reino dos céus. No dia seguinte eu fui falar com o padre de manhã, e eu coloquei no meu coração: se eu vou falar com o padre, não é para pedir a cabeça dessa irmã, mas é entender o que o Senhor quer de mim naquele lugar. E ele falou assim, eu expliquei para ele sem jogar a irmã na fogueira. E aí ele falou: permanece no caminho. Aí eu voltei para a igreja, chamei os jovens e falei assim: ó, ninguém aqui vai maltratar essa senhora ou qualquer pessoa que seja, porque está falando mal de mim ou falando mal da gente. Se alguém fizer isso, aí sim eu saio da comunidade. Depois disso, nós conseguimos construir a comunidade em cima. Hoje é uma linda comunidade. E no final do ano, antes de vir embora para Canção Nova, aquela mulher veio e me deu um grande abraço. Chorava. E aí já era diferente, né? Ela me defendia diante das situações que iam se impondo. Veja, meus irmãos, que é assim a vida do missionário, e assim é constantemente. Se nós formos falar de cada um que se entregou aqui na própria Canção Nova, em outro ministério, ou você na sua casa com o seu esposo, quantas incompreensões, quantas situações difíceis você não enfrenta. Mas não é por isso que você vai desistir. Não é por isso, porque existe um motivo maior. Existe algo que vai para além das suas forças, que é o chamado de Deus. Você não pode arrefecer a tua fé, porque um ou outro diz alguma coisa, porque se falam de você, ou estão te perseguindo, pela causa do reino dos céus, é porque você está no caminho certo. Então, meus irmãos, fecha os seus olhos, escuta essa canção, deixa que ela vá tomando o seu coração e renove o seu chamado, assim como o chamado de André, Jesus dizendo: deixa essas redes, vem, me segue. Filho meu, vem, me segue, deixa tudo. Deixa de novo tudo hoje. Deixa também esses problemas, esses medos, essas angústias. Deixa aquilo que te paralisa e vem, me segue, querido. Não tenhas medo. Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos.
que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. Para caminhar tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a esse povo sofredor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a esse povo sofredor.